nome é Wilma Gomes, falando do segundo ano C da Erenda Tomota Silveira e vim aqui falar sobre meu relato de experiência. Meu relato de experiência começa no dia 28 de dezembro do ano de 2016, onde nós estávamos tendo a nossa última apresentação do Balé Popular de Bom Jardim e também estávamos comemorando o aniversário da minha irmã. Como nós não sabíamos que iria ser nossa última apresentação juntos, não tínhamos planejado nada para ser nossa última festa, nossa última, como posso dizer, nossa última vez juntos. Então planejamos um luau lá na casa das meninas da encruzilhada, já que a casa delas era grande e atrás tinha um lugar muito bom para fazer um luau e lá estávamos seguros também. Então já estava tudo certo para a gente fazer o nosso luau. Quando a mãe da nossa professora ligou para ela, falando que ela não poderia ir porque o filho mais novo dela, como era bebê, precisava de mamar. Então nós respeitamos e achamos melhor fazermos esse luau outro dia. Então fomos entregar as meninas nas suas casas e no caminho voltando para Bom Jardim, levamos as pessoas na sua casa, nas suas devidas casas, e voltando para Bom Jardim, nós vimos dois assaltantes. Um estava do lado esquerdo e outro estava do lado direito. Cada um estava em uma moto. O nosso motorista viu logo e quis passar. Quando ele quis passar, meio que os bandidos nos cruzaram e vieram atrás da gente. Então, a gente foi meio que Velozes e Furiosos versão Toyota. Passamos até por um quebra-mola que nem sentimos, passamos voando. Eles correram atrás da gente até em Aroeiras. Chegando perto de Umari, eles desistiram e nós como estávamos nervosos e muito ansiosos pelo ocorrido, resolvemos pegar nossas bolsas e dormir lá na casa da nossa professora. E estávamos nervosos, então nós resolvemos fazer o luau lá mesmo. No outro dia, nós acordamos cedo e viemos para casa, muito nervosos, com um pressentimento ruim ainda. Tenho certeza que quando algumas pessoas ainda passam por lá, lembram do ocorrido. Então, para mim isso foi um dia inesquecível, tanto na minha vida como na vida dos meus colegas. Bom dia, eu fiz o trabalho de português que o professor solicitou sobre o relato e ele segue todos os requisitos, eu já verifiquei antes de passar limpo e vou começar agora a ler. O título que eu dei foi Meu Aniversário. Tudo aconteceu no dia 27/6 de 2017, quando meus amigos foram para minha casa comemorar meu aniversário. Lá estava Egídio, o menor da turma em relação à idade, João Antônio, o mais velho da turma, Ian, o que mais é sério, Luiz, denominado como o mais bagunceiro, Guilherme, o mais educado e Arthur, o mais sapeca. Ao término da minha festa, nós fomos jogar futebol ao lado do supermercado Brejão, Bom Jardinense. Eram aproximadamente umas 20 horas e 30 minutos, quando o inevitável aconteceu. Após retirarmos os sapatos para dar início à partida, o Guilherme, ao chutar a bola, errou e acertou o asfalto e começou a chorar. Então fomos averiguar o que tinha acontecido e vimos que ele tinha se machucado. Ficamos preocupados e ligamos para o pai dele. Vim buscá-lo. Após ir para casa, nós ficamos sem vontade de jogar e todos foram para suas devidas residências. Meu nome é Evelyn Vitória, faço parte do segundo ano C da Erenda Tomota Silveira. Relato de experiência. Minha viagem à praia. Era janeiro de 2011 e eu tinha apenas 7 anos e meus tios Genilton e a sua esposa Marlúcia e minhas primas Tamires e Tainara resolveram passar as férias em minha cidade, Bom Jardim. Isso acontecia anualmente pelo fato deles morarem distante da nossa família, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, quando resolveram fazer uma viagem à praia de Porto de Galinhas e me convidaram para ir com eles. Fiquei muito feliz, pois nunca tinha ido, e claro que aceitei. Nos programamos e fomos no dia seguinte. Apesar de ter passado um pouco mal por conta da ansiedade,
A viagem foi muito tranquila. Chegamos por volta das 9 horas da manhã. Foi muito divertido, tiramos bastante fotos e aproveitei ao máximo com minha família. Saímos da praia por volta das 2 horas da tarde em direção ao Cabo de Santo Agostinho para visitar minha tia Bernadette. E logo após voltamos para casa. Foi um dia inesquecível para todos. Meu nome é Karina Pasteli, sou do segundo ano C, da Erenda Tomás Silveira, e agora vou ler o meu relato de experiência sobre o meu primeiro ano letivo no ensino médio. Tudo começou quando eu fui fazer minha transferência. Alguns dias depois, as aulas iriam começar. No dia 4 de fevereiro de 2019, às 7h20 da manhã, eu estava iniciando uma experiência da qual eu não queria esquecer. Entrei na escola, revi meus amigos da escola passada e conheci novos. Então, o pessoal da coordenação e da diretoria falou como ia ser o nosso dia e nosso ano letivo. Seguimos para a nossa sala com os respectivos monitores, conhecemos a turma, os professores e toda a escola. Interagimos e nos divertimos muito. Mas na minha cabeça, aquele primeiro dia seria só as boas-vindas da escola e que seria o dia em que eu faria novos laços, pois era uma nova realidade para mim. Mas eu só pude realmente ver como aquele primeiro ano do ensino médio foi tão incrível e importante quando eu concluí. Passei dia a dia ali presente com meus colegas, amigos e professores. Eu sou Jamile Maiara, do segundo C, e eu sou estudante da Erenda Tomás Silveira. Eu vou falar sobre o meu relato pessoal, a pedido do professor Hernando Martins, na disciplina de português. O casamento. Era por volta das 5 horas da manhã, quando viajamos meus pais, meus irmãos e eu para a cidade do Recife. E chegamos por volta das 9 horas na casa do meu irmão mais velho. No dia 14 de junho de 2015, às 14 horas da tarde, estávamos todos nos preparativos para seguirmos ao local da festa, que se iniciava às 15 horas do mesmo dia na cidade de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Fomos então em direção ao salão de festa, que era um diferente local da igreja onde foi celebrado o matrimônio. Decidimos que não iríamos para a igreja, então seguimos direto para o local da festa. Éramos meus pais, meus irmãos, minhas tias, minhas primas e eu no salão apenas. Por sermos os únicos, nós não podíamos consumir nada do buffet antes da chegada dos noivos e convidados, o que fez com que minhas primas e eu saíssemos para comprar algo. Já ocorrendo a festa, aproveitávamos cada momento. O restante da minha família havia chegado para fazer a alegria ser completa. Não conhecíamos a família da noiva, porém, isso não nos impedia de sermos espontâneos. Durante toda a festa ocorreram vários momentos memoráveis, mas 2 desses momentos tiveram destaque. No momento da balada, onde os convidados iam para a pista de dança, meu tio, que utilizava uma prótese dentária, decidiu tomar conta da pista, mas em decorrência da animação, a prótese saiu da sua boca e foi chutada por maioria dos convidados que estavam na pista. Ficamos assustados, mas deu tudo certo. Estávamos todos esperando. Estava chegando o momento mais esperado da festa, a hora que a noiva jogaria o buquê. Os convidados estavam acomodados e apenas as mulheres permaneciam em pé. Quando vimos, estava na contagem. Minha família estava sentada na mesa perto de onde ocorria a jogada do buquê, e meu irmão mais novo de 3 anos estava sentado na ponta. E quando pensamos que não, o buquê havia caído embaixo da cadeira do meu irmão, o que nos proporcionou uma bela vista de várias mulheres no desespero para pegar o buquê e meus pais no desespero para segurar a cadeira e meu irmão. Foi com certeza momentos especiais e inesquecíveis. Bom dia, professor Hernando. Eu vim falar aqui um pouco sobre o meu relato. E eu contei o meu relato de quando eu era bem pequeno, na minha infância, porque é a parte da minha vida que eu mais sinto falta e foi uma das melhores épocas da minha vida. Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de diversões. E são essas as melhores lembranças que eu trago em mim. Ainda bem pequeno, adorava sair correndo atrás dos meus primos maiores, do quintal da casa da minha avó. Era como um parque para nós. Era uma corrida sem finalidade alguma, corria-se por correr ou apenas para repetir os passos dos meus primos. Sempre fui o menor entre todos eles. Só desejava ser como eles. Meus primos e eu andávamos sem paradeiro e sem destinos,
Íamos aonde que éramos permitidos pelos adultos. O campo de Seu Bombinha. O campo de Seu Bombinha. O campo de Seu Bombinha me traz boas lembranças. Era assim que chamávamos o dono do campo. Lá era o nosso lugar preferido. Passávamos a tarde toda lá rindo e jogando bola. Outro passatempo que amávamos fazer era pegar manga atrás da casa da minha avó para comer com sal. E era muito divertido fazer isso e com todos meus primos. Professor, um abraço e que fique com Deus. É isso. Raíssa, no segundo ano C, e hoje eu vim falar sobre o relato do dia que eu cortei minha franja. Essa linda obra de arte que foi no começo da quarentena, dia 8 de abril. Era por volta das 6 horas, antes da live da Marília Mendonça, é Soma Dentro. E eu tava sem fazer nada, e eu tive a brilhante ideia de fazer isso. Separei meu cabelo, coloquei ele aqui na frente e fui procurar uma tesoura. Já vamos começar daí, né? Eu achei uma tesoura desse tamanho, cega, que é de cortar cílios postiço. E eu fui cortar o cabelo. O sinal que não era pra cortar o cabelo não me pegou, né? Mas vamos que vamos. Fui, cortei um pedaço. Cortei umas 40 vezes assim por cima pra ver se cortava, e cortou. E eu cortei mais ou menos por aqui, pra ter uma noção. Aí eu comecei a chorar, porque tava muito feio, Eu tava me achando uma ogra. Eu colocava atrás da orelha, não segurava, aí eu comecei a me desesperar. Aí eu comecei a cortar. Quando eu vi, já tava em cima do olho e eu não conseguia mais colocar atrás da orelha. E eu comecei a chorar desesperada, achando que eu tava horrível, feia. Peguei a chapinha, coloquei aqui, arrumei ela toda bonitinha. Não agora, que aqui agora eu acabei de lavar o cabelo, mas enfim. Passei a chapinha, arrumei ela tudinho e fui pra casa da minha avó, que é na frente da minha casa, mostrar a ela a minha belíssima obra de arte. Minha mãe estava trabalhando, então ela viu o que eu estava fazendo. Aí ela viu e falou que eu estava bonitinha. Até eu fiquei um pouco menos triste. Tava até que bonitinha, aí eu... Tá bom, então. Foi esse o relato do meu desespero de cortar essa franja. Olá, professor. Tudo bem com você? Espero que esteja. Meu relato de experiência vai ser sobre o Covid-19. Graças a Deus não sou uma vítima, mas meu irmão é. Então vamos lá. O Covid-19 tem afetado muitas nações, como todos nós sabemos, e também vem ocasionando muitas e muitas mortes no mundo inteiro, como nós vemos em repórter, revista, internet e etc. Nós brasileiros não esperávamos que essa pandemia seria motivo de uma quarentena aqui no Brasil e em outros países. E agora irei fazer um breve comentário dito pelo meu irmão. Eu digo todos os dias que é algo novo para nós. A experiência é um pouco tediosa, pois não temos muito o que fazer em nosso dia a dia e não podemos sair. Isso foi o comentário do meu irmão. Então temos que tomar cuidado e ficar em casa é a melhor solução até o momento do Covid-19. E quando for sair para resolver algo na rua, sempre é bom ir com máscara e sempre levar álcool em gel, pois é uma das coisas que ajuda a evitar esse vírus em nosso corpo. Essa quarentena é preocupante, pois a situação não é agradável. Eu sozinho não posso combater essa pandemia, mas com a ajuda de vocês poderemos combater. Juntos seremos mais fortes. Oi, meu nome é Alejandra Rebeca, eu sou do segundo ano C. Eu vou ler meu relato de experiência sobre meu aniversário de 4 anos de idade. No dia 4 de novembro de 2007, em um domingo, às 4h30, meu aniversário, meus pais fizeram uma festa para mim. Quando me disseram que haveria uma festa, fiquei super ansiosa por vários dias e até fiquei doente, de acordo com minha mãe. 1 hora antes da festa, minha avó me deu um vestido que usei na mesma. Meu pai disse que eu poderia convidar quem eu quisesse, mas não conhecia muitas crianças, então foram só os meus primos e irmãos. Chegou a hora da festa, porém começou a chover e ninguém tinha chegado. Estiou, os convidados chegaram às 5h20, no momento de cantar os parabéns. Todos se reuniram e eu soprei a vela.
Fomos comer o bolo, era de ameixa, então só comi os doces e salgados, que estavam maravilhosos. Pensava em lembrar do ensino médio só futuramente na minha flor da idade. Não agora, quando ainda estou no segundo ano, mas devido ao isolamento, recordo vários momentos de acordar às 6 da manhã e antes das 7h30 ter me arrumado e estar na escola para ouvir a reflexão diária feita pelos professores sem ter que ficar aflito do lado de fora por se atrasar ou perder a primeira aula. Subir as escadas e caminhar pelos corredores até chegar na sala, sentar-se na banca e sentir um mini alívio que logo se acaba quando o professor pede para abrir o caderno e assim começar mais um dia com novas informações, dúvidas e respostas. E sempre durante as aulas querer saber de quem é a próxima aula ou a hora para o intervalo. Chegar à tarde e não sentir animação igual logo cedo. Depois de ter feito vários exercícios, de ter colocado as atividades em dia e também da turma C, ter conseguido me tirar várias risadas. A única coisa que me deixa continuar assistindo as últimas aulas era a leve brisa que vinha da janela e saber que todo esse esforço valeria a pena. Chamo-me Camille Nicole, do segundo ano C, e eu vou falar hoje, o relato da minha vida é sobre o dia que minha cachorrinha morreu. No Réveillon de 2019, minha cachorrinha começou a ter alguns sintomas de sinomose, doença altamente contagiosa que afeta principalmente os sistemas respiratórios e nervosos, encontrada principalmente em cães. No começo, nós não sabíamos do que se tratava, só descobrimos depois que levamos ela no veterinário. O dia de seu falecimento foi um dos dias mais tristes da minha vida, pois eu tentei de tudo para salvá-la, mas ela não comia nem bebia. Tanto que um dia, quando eu fui tentar alimentar ela me mordeu e eu tive que tomar 9 injeções. Eu a amava muito, eu chorei muito e até hoje choro, com muita saudade dela. Eu e minha família passamos muito tempo tristes. Ela era a alegria da minha casa. Minha casa nunca foi a mesma depois do seu falecimento. Já faz 3 meses que ela se foi. Eu sinto muita falta dela e fiquei muito mal depois que ela morreu. Depois desse dia, nunca mais eu pretendo ter animal de estimação. Eu amava muito ela e pois decidi relatar esse acontecimento. Meu nome é Gabriel da Fonseca, sou da Erendo Tomata Silveira, segundo ano C, e hoje eu vou falar sobre um relato pessoal. Meu sobrinho. Foi no dia 18 de fevereiro de 2019, o dia que ele nasceu. No dia anterior, já sabíamos que no outro dia ele viria ao mundo, pois já estava marcada a cirurgia. Estava todo mundo na maior expectativa, ansiosos para ver como era o bebê e tudo mais. No tal dia 18, me acordo, me arrumo, vou para a escola, passo o dia todo nervoso querendo saber o que aconteceu, se estava tudo bem e etc. Quando chego da escola, descubro que minha irmã entrou em trabalho de parto por volta das 8 horas e só teve o bebê às 15. De um parto cesáreo. Ele nasceu saudável, mas no último dia dele no hospital, ele acordou com infecção urinária forte para um recém-nascido e tem que passar mais dias lá no hospital. Esses dias foram muito ruins para minha irmã, para minha mãe e principalmente para a criança, que era o que mais sofria. Depois dos 11 dias dele no hospital, ele vem para casa tranquilo e calmo, sem nenhum problema. Com ele veio uma alegria enorme para toda a casa, um ser tão pequeno, mas cheio de amor e alegria, carinho e entre tantas coisas. Não sei o que seria da nossa família sem ele. Bom dia, professor, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário o senhor está vendo este vídeo. Desculpe um pouco a iluminação. O relato e experiências que eu fiz foi uma experiência e um relato que o meu pai teve. Então eu vou estar contando aqui, eu estou um pouco nervoso, desculpe aí. Mas tipo, tá um pouco gás, calma, professor. Mas tipo, começar agora. Em 20 de agosto de 1587, eu cheguei em Konoha. Chegando lá, eu fui ao centro da cidade e vi 2 casais. O casal perfeito, que não brigava, não tinha discussões, sempre estavam de mão dadas e sempre amavam um ao outro. E tinha um outro casal no outro lado da rua, que era o casal imperfeito.
que eles brigavam muito, discutiam muito. E eles, mesmo assim com essas brigas, essas discussões, eles amavam um ao outro. Meu pai decidiu observar esses casais, casal perfeito e casal imperfeito. Passou um tempo, ele viu que o casal perfeito estava diferente, igualmente o casal imperfeito. Então o que ele fez? Ele logo tirou as conclusões, veio logo uma coisa na cabeça. O quê? O casal perfeito não estava mais com as mãos dadas, não estava mais com um relacionamento forte e firme que eles estavam antes, quando meu pai chegou na cidade. Estavam brigando, estavam discutindo. Já o casal imperfeito, eles estavam brigando bem menos e estavam discutindo bem menos também. E a relação deles aumentou, ficou mais forte e mais firme. Ou seja, independente de ser perfeito ou não, porque o ser humano nunca vai ser perfeito. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente vai ter que ter muitas coisas na vida, como eu posso dizer, muralhas, para nós quebrarmos, para nós ficarmos mais fortes, entendeu? É igual uma frase que eu vi, que um amigo meu sofreu um acidente, e ele falou assim: eu caí, mas no chão eu não fico. Então, foi um relato aí que eu decidi fazer. Espero que você goste e obrigado. Desculpe aí as interrupções, é que eu estava gás. Sobre meu relato de experiência da viagem de Maceió. O primeiro dia que eu fui para Maceió, fiquei em uma pousada com minha tia, aguardando meus primos chegarem, porque o carro deles atrasou e eu chegou primeiro. Quando chegaram, a gente foi para tipo um clube aberto, porque estava tendo uma competição de dança da escola, que foi uma escola que minha tia foi convidada pela amiga dela. E aí depois da competição, a gente comprou pizza e já tinha terminado o dia, né? Aí a gente ficou lá comendo, assistindo filme até altas horas. No dia seguinte, fomos para a Praia da Sereia. Andamos de buggy e, pra ser bem sincera, eu pensei que iria virar porque tava correndo muito. E quando passava, era cada virada que dava, que meu Deus. Aproveitamos muito. E quando chegou o fim do dia, voltamos para a pousada. Chegando lá, minha tia falou que tinha uma praia que se conectava com uma lagoa. Um lado era praia e o outro lado era lagoa. Quando a maré subia, se conectava. No dia seguinte, a gente foi, né? Pra ver como era. Só que tinha um problema. Tinha muita água viva na praia. Gente, tinha muita água viva na praia. Muita mesmo. Tipo, meus primos entraram e na hora que eles tocaram nela, pegaram ela na mão e ela não queimou. E eu fiquei com medo, né, de entrar e ela queimar, porque tinha muita mesmo. Aí o salva-vida falou que tava no tempo dessas águas vivas, era muito difícil ela aparecer. É pro ano também que ela aparece. Elas são laranjas com um monte de pintinhas em cima, parece... As pintinhas parecem que é marrom. Eu não lembro muito da cor delas. Eu sei que meus primos pegaram e vieram me dar uma. Eu peguei morrendo de medo, mas ela não me queimou. Aí eu entrei, só que tava dando muita agonia, porque tinha muita mesmo. Aí quando a maré subiu, se conectou com a lagoa e elas sumiram. Acho que o mar levou o mar aberto. E pra mim isso foi uma experiência incrível, porque eu acho que se eu não tivesse ido, eu nunca saberia que existia água viva que não queima. E pra mim, essa viagem foi uma das melhores, porque a gente se divertiu pra caramba, conheci vários lugares novos e foi muito bom. Sou aluna Elvira Maíra, do segundo ano C, e venho aqui relatar uma experiência vivida por mim na minha infância. Me lembro bem quando minha mãe chegou pra mim com a minha irmã e dizendo que teríamos que mudar de cidade. Cidade essa que seria Bom Jardim, pois ela tinha conhecido outra pessoa. No começo foi muito difícil para mim e para minhas irmãs se adaptar, mas mesmo assim se adaptamos, se acostumamos. Já faz 7 anos que moramos aqui
nos demos super bem com a pessoa. Hoje chamamos ele de pai. Claro, não perdemos nosso carinho nem nosso amor pelo nosso próprio pai. Também não nos distanciamos da nossa família. E eu vejo que isso foi uma experiência muito grande para mim, pois como eu era a irmã mais velha, eu tentava passar para minhas irmãs segurança, que nós iríamos se acostumar, que teríamos que seguir com a nossa mãe, seguir o caminho dela. Mesmo assim, nos acostumamos e hoje moramos aqui. Isso foi uma experiência muito, muito difícil, mas mesmo assim, essa experiência me mostrou que eu era uma pessoa muito forte e que eu aprendi com isso. Hoje eu posso dizer que minha vida não é mais a mesma de há 6 anos atrás. Perdi a pessoa mais importante na minha vida, que era o meu avô. Ele me encorajava a seguir os meus sonhos, me dava os melhores conselhos, me ajudava tanto em casos pessoais como na escola e também na escola. Depois que ele morreu, minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu procuro alguém para conversar e não encontro. Eu procuro alguém para desabafar sobre os meus problemas, sobre isso, e não encontro. E eu achava que não ia ser assim depois que ele morreu. Eu achava que ia ter alguém que eu pudesse contar, que eu pudesse contar todos os meus problemas, que iam me escutar. Hoje não, hoje eu não encontro. Ele sempre dizia a mim que um dia ele ia partir, que ia deixar, que a única coisa que ele ia deixar para mim eram os ensinamentos. E isso foi certo, deixou os ensinamentos. E a única coisa que ele dizia a mim, que era para eu seguir em frente, que eu levo isso para minha vida inteira, é essa palavra: aprenda a caminhar com suas próprias pernas. Um dia eu não estarei aqui para ver os seus tombos. Eu levo essa frase que ele me dizia para a vida inteira. Hoje, o que me resta dele é a saudade. A saudade de não ter uma pessoa aqui para me aconselhar, para me ajudar, para me dar vários suportes emocionais, tudo. E eu sei que um dia a gente vai se encontrar. Sou a aluna Gabriele de Aguiar Silva, estudante do 2º ano C da Escola de Referência Ensino Médio Herindo Mota Silveira. Hoje estou aqui para realizar uma atividade proposta pelo professor Hernando Martins, responsável pela matéria de língua portuguesa, onde estudamos sobre relato, e agora ele queria que viéssemos aqui relatar algo ou alguma experiência, algo importante para a gente. E sobre esse estudo de relato, aprendemos que tem diversos tipos de relato. Exemplo, relato de viagens, relato de memória, depoimento, entre outros. E eu resolvi relatar a minha primeira viagem de avião aqui para o interior. Foi aos meus 4 anos, quando a minha avó viajou para São Paulo. E chegando lá, eu pedi para vir com ela, só que a minha mãe não queria deixar. Entre uma coisa e outra, eu insisti, mas como criança, abusa demais. Eu era uma criança muito danada, eu fiquei insistindo para minha mãe, pedindo para vir, até que ela deixou. Então meu tio comprou as passagens e veio eu, ele e o meu outro tio. Embarcamos no avião. Eu lembro muito bem que eu sentei na cadeira perto da janela e perguntei para ele se as nuvens eram algodão doce. Não sei porquê, mas eu perguntei. Aí a viagem foi maravilhosa, a gente veio brincando, tudo. E a gente desembarcou. Eu era tão pequena que eu lembro que tem uns carrinhos. Aí eu peguei, ele botou as malas, eu sentei em cima e a gente veio até onde estava o carro. Aí eu encontrei meu avô pela primeira vez, dei um abraço nele e foi aquela emoção toda. E chegando aqui eu já não quis mais voltar. Meus tios viajaram, eu não queria voltar mais porque amor de avô é aquele amor enorme. E meus tios viajaram e até hoje eu moro aqui com os meus avós. Também depois disso eu não voltei mais para São Paulo, mas tinha muita vontade de voltar. E esse foi o meu relato sobre a minha primeira viagem. Olá, meu nome é Tamires Esmeralda, sou do 2º ano C e estou aqui para falar um relato marcante da minha vida.
2, porque a cada dia a gente aprende algo novo e com isso marcam as nossas vidas. Então eu vou falar 2 relatos marcantes da minha vida. Vamos lá? Vem comigo! Eu pensei em falar uma coisa que aconteceu comigo, que eu gostei muito, que foi esse ano de 2020, mas foi em janeiro, então eu pensei muito e resolvi falar sobre algo que aconteceu há anos atrás. Porque eu acho que na vida da gente, as coisas que fazem a gente pensar mais são algo que marcam realmente a nossa vida, que servem de ensinamentos, né? Me desculpe ao professor, mas eu resolvi não ler o texto aqui no vídeo, porque o que eu escrevi no texto foi algo que aconteceu realmente. Só que em um vídeo eu posso falar mais sobre sentimentos que eu senti naquele momento que aconteceu. Então, esse acontecimento aconteceu há muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 9 anos. Hoje eu tenho 16. Na época eu tinha apenas 9 anos. Eu lembro perfeitamente do dia que aconteceu, justamente porque marcou minha vida. Quando meu pai saiu de casa, ele brigava muito com a minha mãe. Ele saiu de casa quando eu tinha 9 anos de idade e minha mãe teve outro filho. Ela teve outro filho e com isso tudo, que ela teve outro filho, ele achou lá uns problemas dele que ele não queria esse filho. Não, mas minha mãe não abortou, claro. Ele não queria esse filho e mesmo ele querendo, durante todos os anos que ele viveu com ela, ele não queria estar perto dela. Então ele saiu de casa, não deixou a gente sem nada e saiu de casa, deixou a gente com as mãos abanando, sem alimento, sem televisão, sem nada. Minha mãe teve que se virar. Com isso, abriu meus olhos e fez com que eu pudesse entender que a vida não é só boa aqui, boa lá, não é só querer tudo que eu quero. A vida eu tenho que conquistar, porque minha mãe foi um pai, uma mãe pra mim, ela conquistou tudo que ela quis. Isso me mostrou que tudo que eu quero, eu tenho que correr atrás, tudo que eu quero. Quando ele saiu de casa, ele é meu pai, eu não tenho raiva dele, mas quando ele saiu de casa, mostrou pra mim que eu tive que entender mais um pouco da vida. Eu com 9 anos de idade, uma criança, eu não podia achar que a vida era isso e aquilo. Com o tempo a gente aprende, né, que a vida não é só poucas e boas e tal, mas a vida ela é dificuldade e com a dificuldade que a gente aprende. E marcou muito a minha vida esse relato, porque eu cresci sem um pai e eu aprendi sozinha. Minha mãe, ela é muito antiga, daquela que se a gente for conversar, ela ignora o sentimento. E sem o meu pai, que era mais atencioso com a gente, com as crianças, com os filhos dele, ele era os mais novos, ele era mais atencioso, mas já com a mulher dele não, porque ele gostava de sair, de ir pra farra e tal. Mas ele mostrava pra mim, as poucas partes que eu tive com ele, ele mostrou pra mim que eu tenho que, apesar de eu ser um pouco da minha mãe, do estresse, de resolver aquilo com agressão, não resolver com agressão, mas eu sou muito estressada, então eu já falo o que vem na minha cabeça, eu sou muito sincera. E o meu pai mostrou que, em mesmo todas as situações, eu tenho que ter um pouco de compreensão. Mesmo ele não mostrando isso, eu aprendi sozinha que eu tenho que seguir, e na vida vai ser eu por eu mesma. Eu não posso deixar quem gosta de mim sozinho, abandonado, porque ele mostrou que ele fez isso e eu não posso fazer isso. Ele mostrou que a cada sonho que eu tenho que correr atrás, por mais longas que sejam as coisas, por mais difíceis que sejam, eu tenho que batalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar, eu tenho que ajudar quem eu quero e eu não posso abandonar as pessoas que mais precisam de mim, que são minha família, porque ele abandonou. E eu aprendi que naquele momento que ele nos abandonou, eu senti que a gente não estava sozinha. Porque mesmo ele ir embora, eu senti que eu aprendi quando ele foi pouco homem para isso. Então eu acho que isso marcou muito a minha vida, porque até hoje marca, porque eu aprendo até hoje. Então é isso. Beijo, obrigada.